Fala pessoal, algumas semanas atrás eu fiz um vídeo do interruptor da Mois, que ele é sem neutro, sem capacitor e ele é Zigbee também, tá? E eu falei aqui que eu fiz os testes e funcionou tudo bem. Mas eu andei fazendo alguns testes adicionais e eu peguei algumas surpresas que eu não esperava. Assim, não é algo crítico, ele continua funcionando sem capacitor, mas eu gostaria de deixar esses comentários aqui adicionais para você, caso tenha esse tipo de problema, para você saber uma forma aí de contornar. Eu vou deixar o link do vídeo que eu fiz aqui em cima, tá bom? E você dá uma olhada lá que você vai entender o que eu tô falando aqui. Valeu? Vamos lá. No vídeo anterior que a gente fez o teste com esse interruptor da Mois aqui sem neutro, eu fiz o teste somente com essa lâmpada aqui, tá? E eu notei que tudo estava funcionando normal. Mas depois que eu fiz um teste com uma outra lâmpada, que é essa aqui fluorescente, eu notei que ela ficava dando uns flashes, tá? Então assim, acontece, e aí eu quis comentar sobre isso para explicar, para caso alguém tenha esse tipo de problema. Não é que seja um problema, mas que o que acontece? Como esse dispositivo aqui ele não tem neutro, acaba que esse neutro acaba sendo escoado pela própria lâmpada, tá? Então, como eu fiz o teste só com essa lâmpada, essa corrente baixinha que ele jogava, que é uma corrente só para fazer com que ele funcione, não é suficiente para ligar esse tipo de lâmpada, por exemplo. Mas uma lâmpada fluorescente é capaz... Olha o que vai acontecer. Eu vou deixar agora. Esse circuito nesse momento está sendo composto pelas essas duas lâmpadas, tá? Então, nenhum problema está sendo notado. Mas fique observando agora aquela lâmpada. Eu vou desconectar essa lâmpada aqui do circuito. Ó. Tomara que dê para ver aí no vídeo, mas acontece que essa lâmpada está tendo um flash. Então assim, existe uma corrente tão baixinha passando ali que para essa lâmpada é possível causar esse efeito. Mas se você tiver mais lâmpadas no seu interruptor, repara que esse interruptor é de 3 lâmpadas, e se você tiver uma lâmpada tal que seja já suficiente para absorver, digamos assim, essa pequena corrente que está circulando no seu sistema, aquele efeito de flash ali ele não vai acontecer mais. Eu vou trocar essa lâmpada aqui para uma lâmpada de diodo agora, uma lâmpada de LED que a gente chama, né? Então pessoal, agora eu mudei o cenário. Eu coloquei uma lâmpada de LED aqui e aquela lâmpada fluorescente continua ali. Repara que o flash na lâmpada fluorescente ele não parou. O que mudou, né? Porque no cenário anterior eu tinha a lâmpada incandescente aqui. E quando eu tinha a lâmpada incandescente, esse efeito não acontecia. Mudou que a lâmpada agora é de LED, ela é composta de um diodo. E o diodo ele vai permitir que passe ou não. O que está acontecendo? Essa corrente aqui de fuga que a gente está chamando, ela está chegando aqui, só que ela não está sendo suficiente para ser dissipada aqui na forma de luz. Então essa corrente ela está tendo que fluir por um outro lugar. Por aonde? Por aquele outro lado do circuito lá. Então ela está indo para lá e sendo dissipada ali naquela lâmpada ali. Veja que no cenário anterior, aonde que a energia, digamos assim, ela era dissipada? Na própria lâmpada incandescente. E aí a gente não via aquele efeito de flash que estava acontecendo. Agora, como a gente mudou a lâmpada aqui, e esse cara que meio que está fechando a nossa corrente de fluir, ela está sendo escoada por um outro lugar, que é lá. Bem, agora, repara ali que a minha lâmpada ela continua piscando. Olha o problema que eu encontrei aqui. Eu vou, como se eu fosse desconectar essa lâmpada aqui. Ok. Agora vamos esperar um pouco. Olha o efeito que a gente começa a ter. Então, essa corrente, por mínima que seja, se for uma lâmpada de LED tal que que exige uma potência tão baixinha, é capaz de fazer com que essa lâmpada ela fique piscando. Então, agora eu vou fechar aqui, ó. Repara que o problema meio que para, né? Mas a gente continua tendo esse efeito de flash ali. Agora, se eu trocar essa lâmpada aqui por uma lâmpada incandescente, ó, o efeito voltou, vou trocar por uma lâmpada incandescente. Pronto, a gente acaba, estanca o problema, né? Mas a gente nota aí. Então assim, não é uma solução 100% assim,
sem neutro e sem capacitor, né? Porque o capacitor nessa solução ele funciona justamente para absorver essa corrente mínima que fica no circuito, né? E evitar que aconteça esse tipo de problema. Então, apesar de ser vendido, eu vou lá no site da Mois como uma solução sem capacitor e sem neutro, a gente precisa ter atenção nisso, tá? Isso eu estou falando tudo para quando você não utiliza o neutro no interruptor, tá bom? Agora repara o que acontece com o nosso interruptor. Eu não sei se vocês conseguem ver daí, mas aqui eu tenho um LED azul indicando que ele está ligado, tá? Eu vou tirar as duas lâmpadas. Tirei a outra lâmpada também. Acontece que o interruptor ele para de funcionar. Ele sai até da sua rede Zigbee, tá? Então você passa a não enxergar mais ele. Imagine então que você, não sei, é um cenário meio caótico, mas que queimou as duas lâmpadas. Se queimou as duas lâmpadas, eu não vou ter mais contato, né? Então é como se eu perdesse também a consequência disso, a comunicação com o meu interruptor Zigbee. Como que você contorna tudo isso? Ou colocando, no caso assim, se você optar por não usar o neutro, você tem que, se acontecer um efeito desse, porque você está usando uma lâmpada de LED ou uma lâmpada fluorescente, a solução não tem jeito, é ir lá e colocar um capacitor também. Agora, se você está usando lâmpadas incandescentes, provavelmente você não vai ter esse problema. Ou você vem aqui e coloca o neutro também no interruptor e pronto, e acaba com esse problema. Vamos estressar um pouco mais esse cenário aqui. Agora eu tenho duas lâmpadas de LED, uma lâmpada de LED de 9 watts e uma outra lâmpada de LED de 4.5 watts. Eu vou ligar o meu circuito aqui agora e vocês vão ver o que acontece. É isso. A lâmpada de LED de menor potência, ela é, digamos assim, a que precisa de menor corrente também. Então a nossa corrente de fuga está indo para lá e está sendo suficiente para sustentar e dar aquele efeito naquela lâmpada de LED. Veja que, se eu vou ligar essa outra lâmpada aqui, aquele efeito na hora para, tá? Mas quando eu não tenho nada no meu circuito ligado, eu vou ter aquele efeito lá. Então, mais um problema que você poderia ter, né? Agora, eu estou fazendo esse cenário aqui que eu só tenho a minha lâmpada de LED de 4.5 watts. Vou ligar e na hora eu tenho esse efeito aí, porque só tem ela e aí fica, como a potência dela é menor, fica mais escancarado ainda o nosso problema, né? O que eu vou fazer agora? Eu vou colocar o fio neutro, né? Porque a gente tem algumas soluções de contorno, né? Colocar o fio neutro seria uma delas, tá? Vou fazer isso agora. Agora eu já terminei de montar o circuito aqui, e no cenário anterior, quando a gente não tinha um fio neutro chegando no nosso interruptor, e a gente também só tinha uma lâmpada de LED conectada, a gente via que essa lâmpada ela ficava ligando, né? Nesse cenário aqui, vai acontecer algo diferente. Eu vou ligar aqui o meu circuito, tá? Esse primeiro flash que dá é normal, tá? Só que repara também que agora eu tenho um fio neutro aqui no meu interruptor e essa lâmpada parou de ficar piscando ali aquele efeito que a gente tinha, né? Por quê? A própria fase neutra agora, necessária para esse interruptor, está passando por ele mesmo e não está mais sendo levada, a gente não está dependendo mais do neutro da lâmpada, digamos assim, como no caso anterior. Por quê? No caso anterior, como a gente não tinha um neutro ligado nele, ele tinha que buscar, vamos dizer assim, buscar esse neutro de algum lugar. E da onde que era esse neutro lá da lâmpada? E a consequência disso é que a gente fazia com que passasse uma corrente por essa lâmpada. Como esse neutro agora ele está aqui, essa corrente para ela fluir, digamos assim, ela não precisa mais ir até a lâmpada, não. Ela fica aqui confinada aqui dentro, né? Ela é dissipada nesse dispositivo, ela é utilizada, mas não precisa ser levada até a lâmpada. Repara que agora aqui, ó, nosso sistema está funcionando direitinho e eu não tenho mais aquele efeito. Então assim, se você tiver esse tipo de problema na sua casa, uma solução seria colocar um neutro, tá? Mas eu sei que muitas pessoas compram esse dispositivo justamente por não, eu inclusive, dependendo do neutro também, não queria ter o trabalho de colocar aquele capacitor lá. Mas se esse for o seu caso, você tem uma lâmpada só no seu circuito de LED, que ela é muito fraquinha, não tem jeito. Você vai ter que colocar um capacitor. E eu vou fazer isso na sequência para te explicar como faz. Vamos lá.
eu tirei o meu fio neutro que estava chegando aqui no interruptor, tá? Talvez no vídeo esteja difícil para vocês enxergarem, mas esse daqui é o fio verde que estava chegando aqui no meu interruptor. Repara que eu removi aqui, só tenho o fio branco chegando aqui, somente fase, tá bom? E agora eu vim aqui também na minha lâmpada, vamos levantar ela aqui, e coloquei esse capacitor aqui em paralelo, tá? Basicamente o capacitor ele tem que conectar nas duas partes, né? Na fase e no neutro, em paralelo com a lâmpada, tá? Então vamos ligar o nosso circuito e pronto. Aquele efeito que a gente tinha antes, agora eu não tenho neutro, a lâmpada deveria estar piscando, né? Agora, e esse efeito acabou. Por quê? Esse capacitor ele está absorvendo essa corrente de fuga nesse sistema. Então, assim, se esse é o seu caso, somente se esse é o seu caso, tá? Você tem uma lâmpada, você está usando um interruptor desse, que tem uma lâmpada de LED, uma potência baixa, e ela está tendo esse efeito de flash, aí você não pode utilizar o neutro, então, assim, você tem que colocar esse capacitor lá. Eu particularmente não gosto disso, tá? Mas é um problema aqui da eletrônica, né? Da elétrica, digamos assim. E a forma de você contornar é essa aqui, colocando esse capacitor ali. Beleza? Eu fiquei muito curioso e resolvi fazer um teste. O seguinte, eu dei uma caçada aqui na casa e achei uma outra lâmpada de LED também de 9 watts. Aí eu queria ver o seguinte, beleza, no caso em que a gente fez um cenário que eu tinha uma de LED de 9 watts e uma outra de LED de 4.5 watts. Aí eu pensei assim, se eu tiver duas de LED de 9 watts, será que é suficiente para fazer com que ela acenda? Vamos fazer esse teste agora, tá? Bem, já está aqui, o cenário já está montado, LED 9 watts, com uma LED de 9 watts, sem o fio neutro e também sem o capacitor aqui, ó. Repare que o capacitor está aqui na minha mão, eu tirei ele. Então, o sistema já está ligado, na verdade. Vou até desligar ele aqui agora e vou ligar de novo. Repara que no cenário que eu tenho duas lâmpadas de LED de 9 watts, o problema ele não acontece mais. Agora vamos fazer o seguinte, eu vou tirar uma delas de LED e o cenário, o problema tem que voltar, tá? Aquele anterior que a gente tinha. Pronto. Opa. Dá uma afrouxada a mais aqui. Voltou o problema anterior. Então assim, é isso que eu tô querendo dizer. É somente um caso muito específico, porque quando você compra um interruptor de 3 botões, convenhamos também que você vai querer utilizar os 3 botões, né? Não faz muito sentido você não utilizá-los. Então assim, repara que aqui com duas lâmpadas de potência igual, de 9 watts, 9 watts, já foi suficiente para eu contornar o problema sem ter que utilizar o capacitor e sem ter que utilizar o fio neutro também, tá bom? Então assim, é isso que eu queria dizer aqui para você hoje. Não é que a solução não funcione, ela tem algumas particularidades que você tem que estar atento na hora de dimensionar isso, digamos assim, beleza? Espero que você tenha gostado, espero que tenha ficado mais claro para você. E, bem, é isso. Valeu, um abraço, até o próximo vídeo aí. E dá o seu like aí, porque esse vídeo deu um trabalhão pra fazer. Beleza? Um abraço, até mais. Valeu.